Boa noite, meus amados irmãos, aqui da Igreja Batista em Simeone, cidade de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Queremos dar boas-vindas aos irmãos e amigos e aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais e que também vão acessar numa outra oportunidade. Nós vamos orar para que Deus, na sua graça infinita, possa abençoá-los sobremaneira, abençoar sua família, abençoar você que está talvez enfrentando um problema muito difícil. Nós vamos estar como igreja colocando a sua vida agora diante de Deus, e depois nós teremos um momento de cânticos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos orar. Convido a igreja a se colocar em pé e nós vamos fazer essa primeira oração. Querido Deus, nosso Pai, o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos como igreja aqui neste lugar, nesta casa que é chamada casa de oração. E o nosso maior desejo é glorificar Jesus, é adorá-lo em espírito e em verdade. Nós sabemos que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Muito obrigado, porque com certeza o Senhor está encontrando aqui nesse lugar verdadeiros adoradores, porque nós decidimos honrar Jesus, obedecer a Jesus, seguir a Jesus. Pai amado, queremos pedir a Tua bênção para que as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, que o Senhor abra a janela dos céus e venha derramar chuvas de bênçãos na vida das famílias, aquelas que estão enlutadas, aquelas que estão enfrentando um problema de relacionamento conjugal, outras que estão com problema de desemprego, pessoas que estão até mesmo carentes de alimentação. Nós não sabemos quais são os problemas que muitas famílias estão enfrentando, mas nós cremos num Deus de amor, de bondade e de misericórdias. Ó Pai, levanta mensageiros das igrejas que têm compromisso com a Tua palavra, para poder ser a boca de Deus, ser a resposta de Deus para essas famílias, para essas pessoas que estão com fome e com sede da Tua bendita palavra. Nós ministramos aqui em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que o Senhor os abençoe sobremaneira, suprindo cada uma de suas necessidades. Ser conosco neste culto, pois nós te pedimos e já te agradecemos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Os irmãos, podem se assentar. Nós vamos passar a palavra para a equipe de louvor, que vai estar ministrando agora cânticos de adoração com toda a igreja. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Essa primeira canção nos fala que nós estamos na presença de Jesus, e é por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós que hoje o véu
pastor Luiz e também para a Alessandra. A Alessandra vai sair com as crianças agora, né? A Hebe e a Gabi. As crianças todas vão sair, vão ter uma mensagem. As professoras, pode sair. Todas as criancinhas podem sair para ouvir a sua mensagem. Quero chamar o pastor Luiz aqui, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Uma outra oportunidade, eu vou estar pregando sobre atitudes que agradam a Deus. Mas nesta noite nós vamos estar ouvindo a mensagem que Deus já colocou no coração do pastor Luiz, que vai estar pregando, trazendo essa mensagem à igreja e aos nossos amigos e pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Deus te abençoe. Amém. Pode deixar. Deixa. Tá. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos na casa do nosso Deus, prestando esse culto a Ele, culto presencial. Estávamos com muita saudade, né, de estarmos reunidos. E graças a Deus, Deus tem permitido que a gente possa estar reunidos e louvar o seu nome de portas abertas, tranquilamente. É verdade. Estou até acostumando já com a máscara. Mas realmente é muito bom a gente ter essa liberdade, né, de poder adorar o nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo número 139. Esse é um salmo bastante conhecido, acredito que da maioria dos irmãos, nossos amigos. Mas eu convido você nessa noite a olhar para esse salmo de uma maneira um pouco diferente. A gente está acostumado a olhar esse salmo, meditar nele, destacar. Inclusive o subtítulo, né, desse salmo é a onipresença e onisciência de Deus. Poderíamos também colocar a onipresença de Deus, né, que são os três principais atributos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência. E esse salmo fala bem sobre isso. Mas eu gostaria de estar vendo esse salmo de uma maneira um pouquinho diferente, ou pelo menos estar dividindo em duas partes esse salmo. A primeira parte, dos versículos 1 até o versículo 13, fala bem sobre essa onisciência e onipotência de Deus. Fala que Deus criou todas as coisas. Então fala que Deus criou todas as coisas de acordo com o seu imenso poder e de uma maneira inigualável. E fala também que nós não temos como fugir da presença de Deus. Tal é o seu poder, tal é a sua presença, que abrange toda a terra, abrange todo o universo, enfim, todo o espaço, né, que Deus criou, e outras galáxias, né, outras, enfim, onde tem as estrelas, enfim, tudo isso é preenchido com a presença de Deus.
E esse salmo, né, os primeiros versículos, fala sobre isso, justamente, que se nós estivermos no céu, nós estamos na presença de Deus. Se a gente estiver na mais profundeza, né, dos oceanos, do abismo, a gente está sempre na presença de Deus, porque a presença de Deus abrange todas as coisas. Isso é onipresença. A presença de Deus está em toda parte ao mesmo tempo, né? Então, abrange todo o espaço. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Mas eu gostaria de estar destacando, a partir do versículo 14, vendo aqui o salmista, né, que foi o rei Davi, ele vai estar destacando, ou pelo menos dando ênfase, a parte não tanto com relação a Deus, mas falando com relação a nós, a criação de Deus, a coroa da criação de Deus. A palavra de Deus diz que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Deus criou todas as coisas, mas quando Ele criou o ser humano, Ele deu um toque especial. E a palavra de Deus diz que nós, os seres humanos, fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos uma criatura especial de Deus. E é justamente isso que ele vai estar falando a partir do versículo 14. E eu dei como título para essa nossa meditação algo semelhante com aquilo que a irmã Sara falou no hino, nesse último hino que nós cantamos, a respeito da felicidade. Nós somos felizes com Jesus. Ou seja, nós somos felizes enquanto nós estivermos na presença de Deus, na presença de Jesus. Quando nós estamos olhando, não estamos focados na presença de Deus, não que a gente vai estar fora da presença de Deus, isso é impossível, como ele falou aqui nos primeiros versículos. Não tem lugar onde a gente possa estar que a presença de Deus não esteja conosco. Mas se nós não estivermos focados em Jesus, se nós não estivermos com a palavra de Deus dentro do nosso coração, aí existe uma maneira de nós não sermos felizes. E é isso que a gente vai estar falando. Eu gostaria que nós estivéssemos pensando sobre isso, para que a gente não cometa esse erro, o erro de não estar felizes na presença de Deus. Então o versículo 14, ele fala, a partir do versículo 14, ele vai estar falando sobre isso, irmãos. Diz assim, a palavra de Salmo 139, versículo 14: Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. E uma coisa interessante, irmãos, é que o salmista, né, o rei Davi, foi quem escreveu esse salmo, ele fala exatamente isso, que ele foi criado de uma maneira maravilhosa, de uma maneira admirável, e ele tinha consciência disso. Então, é isso que eu estava querendo destacar, irmãos, sobre a importância de nós estarmos na presença de Deus, mas não estarmos de qualquer maneira. É como esse hino que nós acabamos de cantar. Ou seja, nós estamos felizes, mas tem gente que canta esse hino, estou feliz com Jesus, mas você olha para a pessoa, a expressão dela está dizendo outra coisa. Então, esse versículo fala justamente sobre essa importância. Ou seja, eu sei que eu fui criado por Deus de uma maneira maravilhosa, de uma maneira admirável, e eu tenho consciência disso. Quantas vezes nós nos pegamos reclamando da vida? Quantas vezes a gente não está contente com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus permitiu que a gente vivesse nesse mundo? Muitas vezes nós como cristãos,
Às vezes a gente vem para a casa de Deus, ou às vezes a gente abre a palavra de Deus, vamos fazer o nosso devocional, a nossa meditação, e às vezes a gente não está muito com o coração feliz, né? Então esse, irmãos, é um risco que nós não podemos correr. A gente tem que estar sempre na presença de Deus, mas tendo a consciência de que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele nos formou, Ele nos criou de uma maneira admirável, de uma maneira maravilhosa. Como o salmista fala aqui no versículo 14. Eu fui formado de um modo tão admirável e maravilhoso, e eu sei bem disso. Todos nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus é perfeito. E, como eu falei, o tema para essa nossa meditação é que não tem comparação. Ou seja, o salmista aqui está falando a respeito dele. Ele foi criado dessa maneira tão admirável e tão maravilhosa. E quando nós temos a consciência disso, como o rei Davi tinha, como o salmista tinha, de que Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem todo o poder, toda a ciência, e a presença dEle está em todo lugar, e Ele foi criado de uma maneira tão maravilhosa, Ele tinha essa consciência, e Ele era feliz com isso. Ele era feliz na presença de Deus, porque Ele sabia que Deus o tinha criado de uma maneira única e maravilhosa. Então, irmãos, quando nós temos essa consciência, metade dos nossos problemas já caem por terra. Os irmãos pararam para pensar sobre isso? Quando a gente tem essa consciência de que Deus, Ele é maravilhoso, nosso Deus, Ele é único, e o nosso Deus, Ele não falha, Ele tem toda a sabedoria, toda a ciência nas mãos dEle, debaixo do poder dEle. Quando nós temos essa consciência, metade ou talvez até mais dos nossos problemas já caem por terra. Os irmãos querem, vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, uma coisa que é tão falada, né, nos nossos dias, né, pastor, com relação à ideologia de gênero, né? Uma coisa que está fazendo tanta confusão na cabeça de tanta gente, na cabeça das crianças, dos adultos. E se nós olharmos para esse salmo, isso já cai por terra. É um texto, talvez seja o melhor texto para nós combatermos essa ideologia de gênero. Saber que Deus nos criou de um modo tão maravilhoso, tão único, tão especial, e Ele nos criou detalhe por detalhe. Se os irmãos depois lerem esse salmo com calma, a partir do versículo 1, a gente vai ver que o salmista fala que quando ele ainda não tinha nem sido formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Deus já tinha sonhado, já tinha planejado como ele seria. E isso acontece com cada um de nós, irmãos. Por isso é que nós somos diferentes uns dos outros. Os irmãos já imaginaram isso? Por que será que, vamos pegar os brasileiros, né? Somos nascidos no mesmo país, né? Falamos a mesma língua, tem algumas diferenças, né? O nordestino fala de um jeito, o pessoal do sul fala um pouco diferente, mas todos nós falamos o português, né? Ou o brasileiro, né? E fazemos parte da mesma família, né? Nascemos na mesma nação, a nação brasileira, mas cada pessoa é de um jeito. Vamos resumir um pouquinho mais. Dentro de cada família, né? Pai, mãe, filhos, cada filho é de um jeito. Até mesmo os filhos gêmeos, né? Tem até o univitelino, né? Que são os gêmeos idênticos, só que eles são idênticos na aparência, mas eles não são iguais. A digital deles é diferente, a personalidade é diferente. Então a gente vê que são pessoas diferentes.
Ainda que biologicamente, né, são formados e são muito parecidos, né? Isso é matéria para um outro dia, estudar biologia, né? Como que é formado os gêmeos. Mas a gente vê que dentro da mesma família, pai e mãe, se tiverem 3 filhos, é um de cada jeito, né? Então, por quê? Porque Deus criou cada um de nós de uma maneira única, de uma maneira especial, como o salmista que fala, de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. E ele tinha essa consciência, ele sabia disso, e ele era feliz dessa maneira. E muitas vezes nós não somos felizes com isso. É tão comum a gente ver pessoas querendo mudar a aparência. Nada contra pessoas que se preocupam com a aparência, com a vaidade, né? Pamela, nada contra arrumar o cabelo, pintar o cabelo, né? Principalmente as mulheres, né? Isso faz parte da vaidade, né? Então isso é importante. Mas agora, por exemplo, o Brasil é o segundo país, a segunda nação do mundo em cirurgias plásticas. Vocês sabiam disso? Nós perdemos, né, o Brasil perde para os Estados Unidos em termos de quantidade de cirurgias plásticas, dos mais variados tipos, né? Então isso é uma coisa que é ruim, né, para nós cristãos. Isso prova que nós não estamos contentes com aquilo que Deus criou, ou a maneira como Deus criou. Nós queremos, a gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê às vezes uma atriz, uma artista, que você olha nela e fala, nossa, ela é perfeita, bonita, tudo certinho, mas não, ela quer mudar o nariz, ela quer colocar silicone, ela quer, enfim, mudar alguma coisa, porque ela não está contente com a maneira como Deus criou. Isso, irmãos, é uma afronta ao nosso Deus. Deus não se agrada com isso. Claro que Deus quer que nós cuidemos do nosso corpo, porque como diz o apóstolo Paulo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do nosso corpo. Só que há uma grande diferença entre cuidar do corpo e modificar o corpo. Tem algumas cantoras, atrizes, que a gente vê a foto dela hoje e vê quando ela começou a carreira, é outra pessoa, né? Totalmente diferente. Ela vai mudando o cabelo, vai mudando o rosto, vai mudando isso, mudando aquilo. No fim, ela é uma montagem, não é nem um ser humano, é uma montagem, né? Então, nós temos que estar contentes com a maneira como Deus criou, porque Deus formou cada um de nós de acordo com a sua sabedoria e de acordo com a sua vontade. E nós temos uma missão, nós temos um propósito nessa vida, nesse mundo, onde Deus te colocou. Deus tem um propósito para você ali, da maneira como você é. Então, como eu falei, é diferente você cuidar do seu corpo e você modificar o seu corpo. Então a gente estava falando, né, que metade dos nossos problemas caem por terra ou são resolvidos quando nós entendemos isso. Ou seja, ideologia de gênero, pronto, já é combatido aqui mesmo, né? E não há nada mais berrante, né, que afronta mais o nosso Deus do que essa ideologia de gênero. Porque na prática, de um modo simples, essa ideologia de gênero quer dizer que Deus errou, Deus se enganou. E será que o nosso Deus erra? Será que o nosso Deus se engana? Será que o nosso Deus falha? Então, isso a grosso modo, assim, sem entrar em muitos detalhes, quer dizer que Deus errou. Então isso já é uma afronta ao nosso Deus. E outra coisa, quando a gente tem a consciência disso,
nós resolvemos a questão do racismo, preconceito, discriminação. Por quê? Porque a gente sabe que Deus nos criou daquela maneira. E não existe comparação. Não existe, eu vou me comparar com o pastor Carlos, o pastor Carlos é mais bonito do que eu, o pastor Carlos é mais inteligente, ele tem um carro melhor do que o meu, ele mora numa casa melhor, ele mora num bairro melhor. E quantas vezes a gente se pega comparando isso, né? Quantas vezes a gente fala, mas eu gosto muito daquele irmão, mas se eu tivesse o carro que ele tem, ou se eu tivesse tido a oportunidade que ele teve, eu seria mais feliz. Irmãos, isso está errado, irmãos. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender, e olhar para a nossa vida e saber que Deus nos criou dessa maneira e temos que ser felizes dessa maneira, a maneira como Deus nos criou. Isso não quer dizer que você não possa pensar em melhorar, em progredir, não é isso que nós estamos falando, mas é quando você não está contente com a maneira como Deus te criou, Deus te formou, e você quer mudar, né? Você quer corrigir, né? Eu já ouvi alguns cirurgiões plásticos falarem que Deus é perfeito, Deus criou, mas que Ele vai dar uma melhoradinha, Ele vai dar corrigir alguma coisa que Deus falhou. Então Deus é perfeito, Deus criou a pessoa, está lá da maneira como ela foi criada, mas que Ele vai aperfeiçoar, vai corrigir alguma coisinha. Quem somos nós para corrigir a obra-prima de Deus? Quem somos nós para olhar para Deus e falar, Senhor, o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, o Senhor é o Criador, mas o Senhor falhou nisso, então eu vou até lá e vou corrigir. Quem somos nós, né, para falar isso diante do nosso Deus? Então a gente tem que aceitar a maneira como Deus nos criou e sermos felizes, e termos essa consciência, como ele diz aqui, Deus me formou de um modo admirável e maravilhoso, e eu tenho plena certeza disso. Versículo 14 ainda. E ele continua no versículo 15: meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado, e tecido com esmero nas profundezas da terra. Então, ou seja, a consciência de que Deus me criou dessa maneira e Deus pensou em cada detalhe. E eu tenho que ser feliz. É interessante falar isso, eu tenho que ser feliz, né? Mas quando eu olho para Deus e admiro esse Deus, eu sirvo a esse Deus, eu amo esse Deus, eu vou ter prazer na criação de Deus. Eu vou ter prazer na maneira como Deus me criou. E outra parte, irmãos, já para a gente estar encerrando essa meditação, a parte que eu queria... Então, pegando, se nós entendermos isso que ele fala no versículo 14, metade dos nossos problemas estão resolvidos. Então, vai sobrar metade, mais ou menos, né? Agora, o versículo 17... dá para a gente resolver mais metade dessa metade que sobrou, né? O versículo 17 diz o seguinte: ó Deus, como são poderosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Aqui ele já está falando de uma maneira um pouco diferente. Antes ele falou que ele era feliz com a maneira como Deus o tinha formado, Deus o tinha criado. Agora aqui o salmista está dizendo que ele é feliz, ele admira os pensamentos de Deus, ou seja, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então, quando eu entendo, eu aceito e eu
sou feliz realmente com aquilo que Deus tem para mim, ou seja, com o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós, o propósito que Deus tem para a minha vida, eu entendo isso e eu sou feliz com isso. Então, quando eu considero que os pensamentos de Deus são mais altos, são poderosos, e eu fico feliz com isso, ou seja, eu admiro a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e eu aceito que eu sou criatura de Deus, ou seja, que eu sou inferior a Deus. Então jamais eu vou querer competir com Deus, jamais eu vou querer corrigir a obra de Deus, jamais eu vou querer procurar em outras coisas, enfim, em outras coisas vou procurar felicidade senão em Deus. Primeiro porque é impossível, porque a presença de Deus ela está em toda parte. E quando eu não aceito isso, eu vou ser uma pessoa frustrada e infeliz. E a gente tem visto que isso tem acontecido muito nos nossos dias. A pessoa, quando ela não aceita a obra de Deus, ela não aceita o plano de Deus, ela não aceita a soberania de Deus, ela se torna uma pessoa frustrada, uma pessoa infeliz, e muitas vezes ela acaba até tirando a própria vida. Ela acaba sendo uma pessoa infeliz e fazendo quem está em volta dela também infeliz. E aqui nesse versículo é interessante que, se nós entendermos isso e aceitarmos isso, que os pensamentos de Deus são maravilhosos e são para o nosso bem, para o meu bem, a maneira como Deus me criou, a maneira como Deus me fez, e o plano de Deus para a minha vida, em primeiro lugar é para o meu bem e é para o cumprimento do plano de Deus maior, né? Que envolve outras pessoas, envolve a minha família, outros países, outras pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então, quando eu entendo e aceito isso, é maravilhoso. E se nós realmente vivermos dessa maneira, a gente vai resolver uma porção de outros problemas. A gente vai, nós não teríamos tantas seitas, nós não teríamos tantas pessoas pessoas que negam a existência de Deus, tantas pessoas que se dizem idólatras, enfim, nós não teríamos tantas guerras em nome de Deus, porque jamais Deus vai promover uma guerra, jamais Deus vai promover alguém matando outras pessoas em nome dele. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas, irmãos. Então, quando nós olhamos para esse Salmo 139 e a gente entende que Deus nos criou de uma maneira maravilhosa e que Deus sonhou, Deus planejou cada detalhe, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes que existisse a sementinha, né? Deus já formou, Deus já sabia como você seria, Deus já sabia a sua altura, a sua cor de pele, o sexo, né? Se você seria homem ou mulher, enfim, Deus já sabia como você seria, e Ele já traçou o plano para a sua vida, o propósito, a família onde você ia nascer, a profissão que você ia seguir, se você ia continuar morando na cidade onde você nasceu, se você ia para um outro país, se você ia se tornar uma celebridade, um político, enfim, Deus já sabia cada detalhe da sua vida. E quando nós entendemos isso, irmãos, e aceitamos isso para a nossa vida, aí de fato a gente vai poder cantar esse hino, como a irmã Sara falou, nós vamos poder ser felizes com Jesus, independente da circunstância,
né? Se eu posso até ter planejado algumas coisas para a minha vida, mas se eu reconhecer e admitir que o plano de Deus é maior e que o plano de Deus é melhor, e se eu conseguir ser feliz dessa maneira, aí metade dos nossos problemas, ou mais até, vão ser resolvidos. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que é infeliz porque ela mesma cria problemas onde não existe, né? Então ela quer mudar alguma coisa nela mesma, ela não aceita alguma situação que aconteceu que está fora do controle dela mesma. Então, agora, quando nós aceitamos a soberania de Deus, o poder de Deus, com certeza nós conseguiremos ser pessoas mais felizes e fazer as pessoas que estão ao nosso redor também felizes. Amém, irmãos? Então, que a gente possa conseguir olhar, né, para Deus, para a criação de Deus e para o próprio Deus, reconhecendo a soberania dele e o poder dele nas nossas vidas. Tira. Amados, nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Queremos agradecer aos nossos amigos, que Deus te abençoe. Fica aqui o abraço da Igreja Batista, o abraço do pastor, que Deus abençoe todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Um grande abraço para vocês.